Muito boa tarde, está no ar a Revista da Semana, programa de 2 de fevereiro de 2024, programa semanal que é emitido todas as semanas, à sexta, às 18 horas, e que tem um painel de comentadores constituído por José Faustino e Silvério Cunha, a quem dou as boas-vindas. Boa tarde. Vamos já avançar para um dos temas que marcou a semana. A semana ficou marcada pelos protestos dos agricultores que em alguns pontos do país ainda se mantêm. No caso do Alentejo ainda se mantêm bloqueios na fronteira de Vila Verde de Ficalho. Na quinta-feira também foi bloqueada a fronteira do Caia e há um pouco por todo o país protestos porque alegam que o setor está em falência devido às políticas dos sucessivos governos, e a gota d'água foi o corte nas ajudas à produção biológica e à produção integrada. Vamos avançar para este tema. José Faustino, como é que viu estes protestos dos agricultores? Não, é justa a sua luta? Não, eu vi os protestos da seguinte forma. Em primeiro lugar, os protestos aparecem em Portugal um bocado por influência dos protestos franceses, que alastraram para a Europa toda. E o problema, penso eu, que o problema que está na gênese dos protestos franceses é que houve, pelo menos, a intenção do governo francês de começar a aplicar à agricultura algumas restrições em termos energéticos, o que é complicado, ninguém fala em tratores elétricos, etc, etc. Isso começou a criar aquilo que se chama uma bola de neve, que criou muito descontentamento no setor, o que é natural, porque isso é complicado, é um problema que nunca foi discutido em profundidade, fala-se muito pela rama, mas não, quando toca a um caso concreto, um parque de máquinas, de equipamentos, tudo que gastam energias fósseis e energias elétricas, mas tudo energias fósseis, é um problema complicado. Pronto, isso levou, como se diz, uma coisa leva à outra, as conversas são mais serias, mas vêm atrás das outras, depois vem a reforma da PAC e vêm essas coisas todas. E como sabemos, a Europa tem dificuldade em lidar, porque é natural que tenha, quando nós vivemos numa democracia liberal em que a regra deve ser a liberdade de mercado, quando, por motivos que nós conhecemos, e não vale a pena agora aqui gastar muito tempo com isso, tem que haver, e toda a gente concordará com isso, alguma regra, alguma regulação, etc., algum cuidado, poderá ser iliberal, porque passa a haver uma dependência excessiva do Estado e aí passa a haver dumping. Portanto, há uns produtores que têm mais vantagens do que outros. Depois, em Portugal, o que é que aconteceu? As coisas pegam-se por influência. Eu vi destruir produtos agrícolas portugueses e espanhóis em França, porque eles entendiam também queriam protecionismo, é outro problema anti-mercado liberal, mas enfim. Em Portugal, os agricultores tiveram o corte da produção biológica e, na minha opinião sincera, e para concluir, o governo de António Costa está a aprovar o veneno que semeou. Porque, na minha opinião, um governo que está em gestão deve-se guardar ao recato dos ministérios. Despachar aquilo que tem a despachar, fazer o que tem a fazer e estar sossegado. Não, senhor, não havia festa nem dança onde não vai a Maria Constança. Portanto, os ministros andam de todo lado a inaugurar coisas em plena campanha eleitoral. E agora tem o reverso da medalha. Tem a manifestação dos polícias, que tem tido um grande sucesso em termos de manifestação pública, e agora tem os agricultores. Porquê? Porque cortaram, inexplicavelmente, na minha opinião, a produção, o apoio à produção biológica e outras coisas. E, de repente, vem aquela ministra, que ainda não percebeu o que é que ela anda a fazer, anunciar 400 milhões assim, rapidamente. E agora a polícia pergunta, então, mas se podem arranjar 400 milhões, o que é que não nos pagam o subsídio? E por aí adiante. Ou seja, temos um governo que semeou para colher. Semeou veneno, como é que se diz o ditado? É que semeia ventos, colhe tempestades. Foi o que aconteceu. Portanto, é o comentário que eu tenho a fazer. Agora, em rigor, num governo de transição, com as eleições a pouco menos de 2 meses, não há motivo para fazer manifestações e devemos estar todos sossegados a tratar e a pensar e a refletir onde é que se vai votar. Esta é a verdade, mas não foram eles, as pessoas não são culpadas. Os culpados continuam a ser sempre os mesmos. O governo, eles é que criaram este veneno.
andam aí feitos velhos gaiteiros de um lado para o outro a fazer festas e por todo o lado. Agora, estão a provar do veneno que criaram. E a dar subsídios e coisas em tempo desoportuno. Não estou a dizer que não merecem, não é nada disso. Há uma polícia, a judiciária neste caso, não dão aos outros, coisas feitas atabalhoadamente. É o veneno, foi o veneno que semearam. Silvério Cunha, boa tarde. A sua opinião é justa? Para fazer a mesma pergunta, é justa? Eu não sou tão meigo para com as pessoas que andam a fazer manifestações e vou explicar porquê. Bom, antes de mais, claro que é verdade que o Sr. Professor está mais radical do que eu. Não, isto começou com a questão da França. Aliás, os agricultores franceses usaram um jogo de palavras que em francês fica muito bem, que em português fica um bocadinho diferente, porque usaram um cartaz que dizia o nosso fim será a vossa fome, notre fin será notre fin será votre faim, ou seja, o nosso fim será a vossa fome. Para dizer, enfim, que os agricultores têm uma importância e têm uma importância fundamental na soberania alimentar do país, etc. Sabemos que a União Europeia tem um problema da política agrícola comum, a França é um dos países mais beneficiários da política agrícola comum, que aliás o General de Gaulle sempre quis segurar muito bem, porque de facto foi a política agrícola comum que permitiu que a França desenvolvesse parte da sua população, digamos, camponesa ainda e agrícola, que era muito, muito grande depois da Segunda Guerra Mundial, que a desenvolvesse em termos, enfim, de nível de vida, etc. E, portanto, foi essa a razão. Claro que, por essa razão, por Portugal, quando entrou na União Europeia, distribuiu parte da sua agricultura. Os espanhóis não foram nisso e são grandes concorrentes e muito perigosos, e os franceses vêm-se cada vez mais acuados, e agora com o Mercosul corre-se o risco de, havendo um bom tratado com o Mercosul, nós podemos exportar muita coisa para aqueles países, mas esses países são profundamente agrícolas ou agroalimentares, melhor dizendo, e, portanto, agropecuários, e nessa altura podem exportar imenso para a Europa a preços que são imbatíveis e, portanto, vão dar cabo também da produção agroalimentar europeia. Portanto, depois a questão do proteccionismo. E isto leva a um problema muito grave, porque porque o proteccionismo é proteccionismo. Se nós queremos proteccionismo numas coisas, isso tem consequências políticas, nomeadamente, o estatismo e as fronteiras. Se nós queremos livre mercado, isso tem naturalmente consequências também a esse nível. Agora, o problema que se coloca é este, quanto a mim. Em Portugal temos assistido nos últimos tempos a imensas reivindicações corporativas. Os professores, os médicos, os enfermeiros, os polícias, os agricultores, tudo isso nos últimos tempos. E eu francamente acho o seguinte. Acho que já uma vez, antes até da demissão do governo, eu disse aqui que achava que qualquer classe profissional hoje em dia, quando pede aumento de salários, tem que ter uma autoimagem, primeiro, do que ela é, e uma imagem do que é a sociedade, porque não tem sentido dizer-se que nós devemos ganhar mais porque somos mais importantes. Todas as profissões se acham mais importantes. Portanto, nessa altura então entramos no jogo dos modelos de grupos de pressão que têm mais força. Eu até dei aqui o exemplo dos maquinistas de comboios, que em tempos eram tão poucos que o sindicato tinha para 200 maquinistas, paralisava o país, só porque 200 pessoas achavam que quando a ferrovia era até muito importante no país, nos anos 80, por exemplo, eles paralisavam o país, que era muito fácil um sindicato paralisar um país, e então tinham aumentos salariais diferentes dos aumentos dos salários dos funcionários da CP ou dos trabalhadores da CP. Portanto, isto significa um grande egoísmo de classe, quero dizer com isto. Não é? Portanto, é a falta de autoimagem social. Ou seja, nós temos que ter uma imagem da sociedade onde as pessoas têm que saber mais ou menos em que se medir nas distâncias das várias profissões. Qual é a agravante agora? É que não tem sentido, aliás, um governo... eu agora vou dizer uma maldade. Se um governo fosse um partido que tivesse a certeza que ia perder as eleições, cedia agora tudo aos milhares de milhões de euros e o próximo governo que resolvesse o problema. Porquê? Porque as pessoas estão a pedir coisas a um governo em gestão que, em teoria, não pode realmente fazer isso. E estão a pedir coisas e a fazer manifestações como se estivéssemos com estabilidade política. E a minha maldade é esta. Eu não sei se isto não são formas um bocado malévolas de digamos assim, não estou a dizer que é de controle eleitoral ou de forças políticas. A questão não é essa para mim. A questão é que as pessoas chegaram a um ponto em que acham que podem fazer tudo. Não podem fazer tudo. Porque as pessoas não podem querer tudo. Porque às vezes as pessoas não podem querer o que querem. A questão é esta. Porquê? Porque há escassez de recursos. Nessa altura, então, íamos todos a saltar, e então eu diria assim, então seria de esperar que agora, quando houver eleições, toda a gente que agora está a protestar, e que já protestou antes,
continua a protestar com o governo que ficar. E com o poder que ficar, e continua a protestar sempre. Então, nessa altura, eu faço uma petição, para quê? Para cercar os bancos para me darem 100% do meu empréstimo para a casa, porque eu tenho direito à habitação. Vou fazer um cerco aos hipermercados, como deviam fazer os agricultores, por causa das cadeias de distribuição, que não fazem, que é uma coisa meio esquisita e ninguém me consegue explicar porquê. Acontece que isso, se fosse assim... Aliás, que é a questão essencial da agricultura. Que é a questão essencial da agricultura, afinal de contas. Portanto, dá a sensação de que toda a gente procura o Estado, a subsídio à dependência, em certo sentido. Exatamente. E acontece com isso, como se o Estado desse a questão toda num mercado que à partida está aberto, e quando nós também exportamos para outros países, graças também a essa abertura de mercado. Portanto, reina aqui também uma... não queremos que sejam deixados lá. Portanto, nós temos um grande problema que é este. Há uma grande fragmentação social e uma grande fragmentação socioprofissional no nosso país, e as pessoas andam desorientadas, andam até certo ponto a cometer tontarias, porque de facto não estão a perceber que tem que haver no país um desenho, digamos assim, da sociedade do país. 1. 2. Estamos integrados geopoliticamente na União Europeia. 3. Isso tem custos e tem vantagens. Recebemos dinheiros europeus. E acontece que, em contrapartida, tem que haver certas condições de contrapartida. E mais, nem tudo pode ser dado. Porque o governo não tem mão em todos os dinheiros possíveis. Quando se diz que o governo tem o dinheiro não sei quantos, para isso tinha que ser dinheiro repetível todos os anos. E as pessoas não pensam nisso. E depois eu acho que, finalmente, as pessoas olham para isto tudo e dizem assim: este ano o governo, seja qual for o governo, não interessa para o caso, agora neste caso não me interessa nada disso, conseguiu ter um excedente não sei o quê. Como se o excedente fosse agora repetir-se todos os anos desta santa vida. Não vai ser assim. E como se atrás desse excedente não houvesse uma grande dívida. Claro, é evidente. E, portanto, o problema que se põe é esse. E, portanto, a meu ver, eu acho que tudo isto é um bocado disparatado, se me permite a expressão, e acho que é pouco cívico. E finalmente, quero dizer uma coisa, que quero terminar a dizer assim. Toda a gente tem direito a fazer isto, embora eu, relativamente às forças de segurança, ponha reservas. Eu também tenho dúvida. As forças de segurança, as forças paramilitares, como as forças militares, que não podem, as forças de segurança devem ter limites, devem ter sindicatos que tratem das questões laborais, associações sindicais que tratem das questões laborais e do bem-estar profissional dos seus profissionais. Agora, dito isto, eu quero dizer, se me disserem que os polícias de rua, de giro, ganham mal, ganham, e sempre aqui disse que devem ganhar mais. Mas também não é com estas administrações que vão dizer isso, porque nas redes sociais nota-se que há muita gente que começou a fazer contas e verificou que, por exemplo, um PSP recebe outros subsídios não sei de onde, para aqui e para lá, enquanto que o Judiciário só recebe um. E começam a fazer contas e já apareceram gráficos que eu não sei se são verdadeiros, são falsos, que dizem que, afinal de contas, feitas as contas, se isto é, se incorporassem todos os subsídios no salário final, afinal as coisas não seriam assim exatamente iguais. Eu não sei se são ou não são. O que quero dizer com isto é o seguinte: defendo que os polícias são mal pagos, dão a vida por nós, ou têm que a dar se for necessário, portanto merecem ganhar mais. Agora, a questão é esta: tem que haver outra canalização das reivindicações. Muito bem, fica registada a sua opinião. Vamos agora para outro tema, um tema mais local. Está em curso a revisão do plano de urbanização de Évora e eu gostava de ouvir as vossas opiniões sobre que expectativas é que têm e também sobre uma entrevista que foi dada esta semana pelo coordenador deste processo, desta revisão do plano de urbanização, à Diana FM, esta semana, em que disse que não está previsto que esta revisão sirva para resolver o problema da habitação em Évora e que o plano também não prevê a expansão da cidade, mas sim a ligação das várias zonas da cidade que estão espalhadas. José Faustino, o que é que gostava de ver contemplado nesta revisão do plano de urbanização? Não, eu sobre a entrevista não vou pronunciar rigorosamente em nada. Muito bem. Não quero. Então, sobre a questão do plano de urbanização, há que dizer o seguinte: o Partido Comunista tem maioritariamente e com toda a legitimidade, democraticamente, mandado na cidade. Na minha opinião, não é a melhor orientação, mas temos que respeitar, portanto, e também não enganam ninguém, dizem aquilo que vem. E sabemos que a política que defendem é que Évora não deve crescer demasiado. Eu penso exatamente o contrário. Portanto, eu acho que Évora deve crescer o que tem que crescer. Quando nós vivemos num processo que não é local, não é só português, o processo que o professor Silvério Cunha conhece melhor que eu, que é o do despovoamento das populações. As pessoas procuram
numa palavra, a felicidade. Portanto, elas vão para onde são mais felizes, onde têm os seus postos de trabalho, onde têm os seus empregos, onde têm as suas regalias, creches para os filhos, escolas, etc, etc, etc. Aquilo que eu resumo numa palavra, a sua felicidade. E procuram a felicidade ou indo para os grandes centros como Lisboa e arredores, o que aconteceu muito no século passado, ou para o estrangeiro, para a França e tudo isso. E que agora verificamos com os licenciados. Os nossos jovens, que é falado, é um problema, não vou agora aqui repisar o mesmo assunto, mas que buscam a felicidade noutros países. Ou seja, melhores remunerações, melhores modos de vida, etc, etc. Em relação a Évora tinha todas as condições para se manter uma cidade de referência em Portugal. Infelizmente, foi uma das principais cidades do país e hoje temos 20 ou 30 cidades à nossa frente. Justamente porque nunca se quis expandir. Apesar de ter tido o mérito, e aqui há que tirar o chapéu à gestão comunista e especificamente do Dr. Abílio Fernandes, que foi conservar as coisas, não destruiu nada. Nada foi destruído. Foi tudo conservado, temos aqui as coisas como as herdámos. Para mim foi uma conservação demasiada, mas tem mérito de ser conservado. Mas, na minha opinião, com planos bem feitos, por esta equipe que está à frente, não vou pôr em causa a equipe, por outra qualquer, de pensar a possibilidade de Évora, que eu defendo, de poder duplicar a sua população. Não só ligando os bairros existentes, conheço a teoria, e até não vejo nada contra, numa fase intermédia, fazer avenidas de ligação com os Canaviais, com o Bacelo, com tudo isso, com o bairro de São José da Ponte, tudo isso. Isso ficaria, de facto, seria muito mais rico para o ordenamento urbano da cidade. Mas, para mim, deviam ser criados novos espaços de expansão onde houvesse possibilidades de borla ou gratuitamente dar a possibilidade da iniciativa pública, corporativa ou privada desenvolver habitação para as pessoas. Porque o problema da habitação, é bom sempre lembrar isto, o problema da habitação que vivemos em Portugal existe só por um motivo. Aqui, isto era muito longo explicar o que é que aconteceu em Évora, mas é muito simples. Os bancos deixaram de emprestar dinheiro para comprar a casa a 100%. Foi nesse ponto, na sequência da crise 2008-2010, que se deu o ponto do problema. Este é o problema da habitação. Porque se o banco emprestar a prestações que as pessoas possam pagar, claro, pois há outros problemas, vamos perder, eram 2 programas ou 3 destes, isso resolvia-se. Agora, não há dúvida nenhuma, o diagnóstico está feito. Em primeiro lugar, a dificuldade da habitação é a falta de oferta. Mas não é só fazer habitação, é fazer outro tipo de coisas e outro tipo de equipamentos. E terra é o que não nos falta. Ora, se nós temos uma crise na agricultura, buscamos a agricultura biológica, buscamos as energias alternativas, metemos hectares e hectares de painéis, como se chama aquilo agora, elétricos. Solares, sim, mas que eu estou... Voltaicos. Fotovoltaicos, exatamente. E por aí adiante. Coisas que são discutíveis, enfim. Mas terreno é o que não nos falta. Agora, é preciso ser ordenado. É preciso haver um plano diretor disciplinado, haver um plano de urbanização que siga esse plano diretor também com regras e que seja bom e que torne as pessoas felizes e que fixe aqui as pessoas. Por exemplo, eu acho que tenho aqui criticado muito o atual governo em exercício, mas aqui tenho que louvar, ainda não li em profundidade, a lei que saiu, aquela lei malandra que chamavam, porque iria tapar o problema de Sines, tirando essa parte, foi vetada pelo Presidente. A lei é boa. É o licenciamento zero. É dar liberdade às pessoas em responsabilidade para fazerem coisas, para se expandirem, para construírem, para avançar, para fazer coisas. Em responsabilidade. Claro que já há alguns operadores no mercado que já também não querem. Porquê? Porque querem ser e são irresponsáveis. Porque quem é responsável deve ter liberdade para fazer. Eu posso ter liberdade para construir casas, claro, com a coordenação, com os projetos, tudo certo para a Câmara, mas sem burocracia, com a responsabilidade de alguém que também põe a cabeça no cepo, entre aspas, de um técnico responsável, de um engenheiro, de um arquiteto, etc, etc. É o licenciamento zero. Muito bem. Isso é fundamental. Quer dizer, e se andamos a gritar anos e anos por licenciamento zero, agora que ele aparece e agora que as facilidades aparecem, vamos aproveitá-las e vamos desenvolver as coisas. Agora, dizem-me, não é para resolver o problema da habitação, não é para expandir, até é para quê?
Muito bem, fica a questão. Silvério Cunha... Pois, eu penso que eu não sou urbanista e, portanto, eu não percebo nada do assunto e admito que haja grandes argumentos a favor do que foi dito. Professor, desculpe lá, eu interrompê-lo. O professor, ainda bem que disse isso. Eu não sou urbanista, eu não sou nada disso. Declaração de interesses. Sou proprietário urbano. Ora bom, eu, portanto, não sou urbanista e não percebo nada desses assuntos, portanto, admito perfeitamente que haja razões ponderosas para se defender essa tese, embora também admita que haja razões contrárias. Eu penso que o problema que se coloca é um bocado aquilo que eu chamo a visão de uma cidade. Se eu tivesse uma visão, se eu tivesse, digamos, poder para dizer assim, eu tenho uma visão da cidade, devia ser assim, mas depois é que lá tinha que ver como é que se fazia isso, eu diria que, de facto, uma cidade, em princípio, deve crescer com qualidade. E, portanto, Évora, claro, Évora já foi, aliás, no século XVI, pensou-se até em ser a capital, transformar Évora a capital do país, mas acontece que Évora, que é uma cidade que, de facto, mundialmente conhecida, deve dizer-se, sobre a qual, aliás, há muitas televisões estrangeiras, incluindo até a japonesa, já tem feito reportagens. Da Câmara Comunista e do Dr. Bill Fernandes, o reconhecimento de Évora como património mundial. Évora, portanto, que é uma questão... como é que é? As medalhas a quem tem direito a elas. Sim. Évora, portanto, que está no roteiro mundial das cidades, é uma cidade que, obviamente, tem, à partida, também um dever. E aqui a questão que eu coloco, eu não sou urbanista, mas acho que um urbanista devia pensar, e certamente pensaram, quer dizer, eu não estou aqui a fazer críticas objetivas porque não as posso fazer, mas eu penso que um urbanista, obviamente, pensa numa cidade que tem certas condições, numa cidade que tem certa tradição, certa história, uma cidade que está hoje no roteiro mundial das cidades, uma cidade onde eu, por exemplo, no verão, se for ali à Praça de Giraldo e sentar numa esplanada, sou preciso, ouço turistas italianos que têm cidades como Florença, como Roma e outras, e como Milão, e dizerem assim, esta cidade é belíssima, e portanto fazer grandes elogios, estarem todos satisfeitos de estarem cá. Eu penso que quando se pensa nisto, naturalmente pensa-se uma cidade maior, mais envolvida, com qualidade, portanto tem que ter infraestruturas mais complexas, tem que ter outro tipo de apelos também no plano cultural, no plano, digamos, desportivo, etc. Portanto, Évora, o José Faustino avançou aqui um número, eu não direi se podia duplicar, mas pelo menos podia crescer 50%, vá mais. E acho que haveria condições para isso. Agora, há uma questão que é verdade que eu não posso dissociar isto. Claro, Évora está num território que é um terço do país e tem 5% da população. Évora está num... Mas, professor, desculpe interrompê-lo mais uma vez. Peço imensa desculpa, mas, de facto, eu não sei se é o dobro, se não é, mas se não houver expansão, se não houver crescimento, não invertemos o despovoamento. Claro que não. Portanto, Évora devia ter essas condições todas. Agora, o que eu não percebo, portanto, nesta ideia que muitas vezes essas equipes avançam, é se estão a pensar a longo prazo, se a médio prazo, se a curto prazo. Portanto, eu confesso a minha ignorância, portanto, e o meu respeito todo por quem faz estes planos. Claro que é evidente que também há uma coisa por fim, e quero terminar com isto. É claro que tudo isto implica sempre muito dinheiro hoje em dia. Muito dinheiro. Quando o José Faustino disse, avançou com a ideia da habitação, como pensou, eu acho que sim, está correto, e concordo, subscrevo, portanto não falo sobre isso. Agora, eu admito uma coisa, admito que hoje planos destes são planos que exigem realmente montantes muito elevados e exigem provavelmente montantes que certamente escaparão até, digamos, dependerão de instâncias que poderão ser captadas, que poderão fornecer dinheiro ou não. Mas isso, enfim, é uma questão que eu coloco aqui, lanço no ar. Admito isso. E como admito isso, eu penso, é uma coisa importante, eu penso, e sinceramente não fui ver, portanto, os documentos que estão por trás destas declarações, mas deve haver documentos que justifiquem as opções e os porquês. E, portanto, naturalmente que tem que haver razões. Agora, é evidente que, e com isto termino, quando se diz que o urbanismo, o desenvolvimento urbano é mais fazer isto do que fazer aquilo, a mim parece uma visão mais de curto prazo, mais do imediato, uma visão prática daquilo que é possível fazer-se num prazo curto, mas não é uma visão da cidade do futuro. Isto é, vamos pôr assim a questão para terminar, eu diria assim, um plano urbano deve ser um plano para 2035, por exemplo, mas depois deve ser um plano que devia dizer assim, o que será Évora em 2060? Pronto. E essa é que é a questão que eu gostaria de ver, pronto, mas também, sinceramente, não ando a xeretar aí nos arquivos e nos documentos e, portanto, admito que as pessoas que fazem isto tenham as suas razões. Vamos para o próximo tema e é na área da justiça, uma operação da polícia no norte do país. Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, e outras 11 pessoas foram detidas no Porto.
No dia 13 de novembro de 2023 aconteceram agressões na Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, que estão na origem deste inquérito e investigação do Ministério Público. José Faustino. Bom, mais uma manifestação daquilo que eu chamo MP Show. Ministério Público Show. Eu digo sinceramente, não me revejo neste regime. Não vejo, quer dizer, alguém tem que pôr um fim a isto. Eu não sei como é que isto é. Já ouvi muitos comentadores dizer, respeito todos os colegas, naturalmente, espero que me respeitem também a mim, que agora um governo que saia destas eleições tem dificuldade em legislar, fazer uma reforma judicial sobre o sistema jurídico e tal. Então nunca mais daqui saímos, não é? Portanto, não, tem que pôr um pé nisto, tem que pôr um travão nisto. E isto não pode acontecer. Não pode acontecer. Eu tenho muitas reservas em relação ao Ministério Público. Acho que o Ministério Público tem poderes demais. Está misturado com o Poder Judicial. Acho que a Justiça é uma coisa, os tribunais é uma coisa, o Ministério Público é outra. E isso tem que ser tudo revisto. Como digo e repito sempre, que é para não o risco das pessoas não se esquecerem, até a ordenação das salas de tribunal me fazem confusão, aquela quase igualdade entre o Ministério Público e os juízes, eu não aceito isso. Mas isso ainda é o menos. Isso é o menos. É um problema estético, se quisermos, ou até de algum pouco de liberdade. Agora, eu não conheço, não sei da bola, não conheço, não me pronuncio. Mas confesso-me, não me revejo num regime em que a polícia, que eu respeito naturalmente, não sei qual dos ramos da polícia foi, deixaram a casa daquele casal naquele estado que eu vi imagens na televisão. Aquilo é uma vergonha para qualquer regime. Não pode ser assim. Aquilo só é possível, passa a publicidade, nas séries da Netflix, que eu, aliás, adoro ver. Mas isso era a pirraçaria contra o Al Capone, não é? Que bem sabemos que não foi apanhado por aquilo que ele fazia, foi apanhado por questões fiscais. Não é? Eu não defendo essa justiça, temos aqui falado várias vezes nisso. E, portanto, isso não pode ser. Como aquela ação aérea de ataque, parecia uma invasão da Madeira, não é? Em que se detêm pessoas mais de uma semana, quando a lei... O professor pode até desenvolver-se mais do que eu, porque está dentro do problema que eu não estou, não sou especialista nisso, mas mais de 48 horas, é o que a lei diz, eles estão presos há mais de uma semana. E ainda não foram, foi o avião gigante e foi a cálculos da Força interrogados. Aérea, que os senhores jornalistas, só certamente por ignorância, não destacaram, que é o Embraer, o famoso KC-390. O KC-360, quer dizer o nome. 390. Não sei se viu. Não a cálculos da Força Aérea, o avião multiuso da Embraer atuou na invasão da Madeira para apanhar aqueles perigosos criminosos. Eu pergunto, como muita gente pergunta, mas o crime, se fosse feito uma semana antes, havia alguma prova que se destruía? 15 dias depois destruía-se? Porque foi feito agora. Para que é preciso aquele aparato? Pergunto mais. Por que motivo é preciso deslocar as pessoas, os arguidos, os suspeitos, nem arguidos são, para Lisboa? Porquê? Eles agora têm a razão de falar na autonomia. Então, o Funchal não tem condições para ter lá instalações. Mal por mal que se deslocassem os juízes, mas também não exigimos isso. Então, o Tribunal de Instrução Criminal do Funchal não tem capacidade para aquilo. Quer dizer, isto é o Ministério Público Show. Está tudo errado. Aquela gente foi deslocada da sua... Podem ser os piores criminosos do mundo, nem vou discutir isso. Mas, porque não temos tempo. Mas, de qualquer modo, foram deslocados da sua casa em aviões militares. Qual Força Delta? Aquilo parecia o filme da Força Delta, não sei se... Não mostraram, foi o Embraer. Bom, mas o José Faustino está-se a desviar do... Não estou a desviar nada. Fizeram aquilo tudo, trouxeram as pessoas ao Trouxe Mocho para Lisboa e estão presos há mais de 8 dias. A lei só 48 horas, que eu acho muito. Eu ainda não percebi porque é que em certas circunstâncias não mandou uma notificação para a pessoa se apresentar à do juiz para dizer o que tem a dizer. E quando acaba a conversa, se já for dado adiantado de hora, vai dormir a casa. A menos que vá destruir as provas. Também não acredito, não é? Eu também não acredito nisso. Muito bem. Silvério Cunha. Já agora, deixa-me só acabar. E depois aquele filme do dinheiro... aliás, o professor Silvério Cunha tem falado muito sobre isso, do dinheiro em notas, agora dos diamantes, das coisas, por exemplo, aquele do Porto, mas por alma de quem
é que tirar os carros da família. Podem ser os piores criminosos do mundo. Então, mas os carros não estão lá bem na garagem. Mas para que é que tiraram os carros? Para que é aquele aparato? Eu não percebo isto. Eu, com franqueza, para acabar, repito, não me revejo neste tema deste regime. E atenção, um apelo que eu acho que deve ficar aqui. Isto deixa-me muito triste. E eu acho que a gente pode aqui extravasar um bocadinho o papel de comentador e apelar às autoridades competentes para porem um fim a esta tristeza. Porque isto é que corrói o nosso regime. Isto é que destrói a democracia. Muito bem, fica registada a opinião do José Faustino. Silvério Cunha também ficou escandalizado com... Eu acho que assim, tudo que sai fora dos princípios legais normais tem um problema que é este. Silvério Cunha já não se deixa de escandalizar. Que é o problema da proporção dos meios utilizados, não é? Os meios utilizados devem ser proporcionais àquilo que é a necessidade ou a urgência. Em Portugal, há uma coisa que eu, aliás, vou dizer e que uma vez foi dito, devo dizer até, eu penso que foi dito até pelo nosso antigo presidente Jorge Sampaio, que uma vez chamou a atenção, eu julgo que, aliás, não enquanto presidente, mas chamou a atenção enquanto político, para um facto que era este. Mas tem sido muitas vezes dito isso. Portugal é um país onde, paradoxalmente, nós somos tidos como bando dos costumes, mas ao mesmo tempo somos os países que têm mais gente. Uma vez vi isso, ou pelo menos aconteceu isso uma vez, tinha mais gente em prisão preventiva. Por exemplo, a prisão preventiva, que deve ser uma exceção, deve ser a última das últimas medidas, é usada com muito à vontade. Isso quer dizer o quê? Eu tenho aqui defendido já uma ideia que me parece, digamos, prática, mas que pode, mas se for verdadeira, é muito negativa para o país, porque eu às vezes penso que as autoridades adotam certas medidas muito excepcionais por não terem meios verdadeiros, meios suficientes, quero dizer. Portanto, há cautela, faz-se isto, há cautela, prende-se, há cautela, porquê? Porque há o perigo de, por exemplo, aquela ideia de, suponhamos, uma pessoa a ser investigada e de repente é presa preventivamente e depois esgota-se o prazo. E depois disso, de repente, o Ministério Público diz, ainda temos que investigar mais e não sei o quê. Então, se a pessoa foi detida preventivamente é porque havia provas suficientes para a pessoa estar presa preventivamente. Ou seja, a última instância que, digamos, está por detrás de uma medida é quando estamos no fim de tudo o que há para apurar. Bom, e acontece que no nosso país parece que uma desproporção a esse respeito. A questão da Madeira também é uma questão muito, muito interessante, por uma razão, até porque eu já vi, e não acredito, devo dizer, mas já vi, por exemplo, pessoas insinuarem nas redes sociais que aquilo foi aqueles 200 agentes e mais não sei quantas pessoas todas, quase 300 pessoas foram todas para a Madeira, para os hotéis e não sei o quê, porque, no fundo, desconfiavam das autoridades congêneres da Madeira. Isto não pode ser, porque isso põe em causa a independência dos poderes e, portanto, então, nessa altura, então, tinha que haver uma inspeção geral sobre o assunto, e que também não há, e não penso que deva haver razões para isso. Agora, a questão que se coloca é um bocado esta. A proporcionalidade dos meios tem que ser equilibrada. E, portanto, quando as autoridades fazem uma qualquer espécie de investigação, tem que ter proporcionalidade em tudo, até na forma como põe a questão. Quer dizer, não se pode, por exemplo, chegar ao pé de uma pessoa e dizer assim, vamos lá ver isto assim, sem dar uma explicação. Tem que haver aqui qualquer coisa, não sei se é um sistema de comunicação, se é um sistema de comunicação social, se é uma questão de formação, mas tem que haver aqui qualquer coisa que explique, digamos assim, certos momentos em que parece que desabrocha, parece uma tragédia, parece um sismo, e depois outras coisas, não acontece nada. Há aqui uma certa, digamos assim, uma certa ciclotimia, isto é, há aqui altos e baixos que de algum modo sucedem de uma forma que não se percebe muito bem. E eu penso, finalmente, que volto a dizer aquilo que sempre disse e que tem a ver com desde a redução do governo, mas até antes, lembra-se aquela questão daquela inspeção à casa de Rui Rio, por exemplo, não é? Acontece o seguinte, a Procuradoria-Geral da República, bem sei que o Ministério Público tem autonomia, a Procuradoria-Geral da República coordena, embora dirija disciplinarmente em termos de hierarquia, mas eu acho que as autoridades judiciais, neste caso o Ministério Público, deviam ter um sistema de comunicação social adequado para comunicar à comunicação social, que são as pessoas indicadas e não são as redes sociais, comunicarem aquilo que se vai fazer, aquilo que se fez, explicar. Aliás, isso vê-se nas televisões de outros países. Por exemplo, o Parquet, que é o Ministério Público francês, sempre que faz qualquer coisa, vem o procurador respectivo, numa conferência de imprensa em que não há perguntas ou poucas, dizer
o Ministério Público fez isto, por estas razões, estas e estas. As instituições continuam ou estão em segredo e, portanto, vamos continuar. Ponto. O equivalente à nossa Procuradora-Geral, se houver qualquer coisa, intervém dizendo, até para evitar alarme social, e a coisa que é pior que há. O alarme social hoje não é o alarme social das pessoas que rodeiam as famílias em causa. O alarme social hoje é o seguinte, é que isto hoje amplifica-se de uma forma gigantesca através das redes sociais. Então reina a boataria mais louca. E acontece que as autoridades judiciais, como qualquer autoridade, diga-se passagem, não têm interesse nisso. Isto é contra elas, funciona contra elas. É um ricochete. E isto é que eu acho que é um bocado estranho para mim. Porque eu acho que se houvesse uma maior transparência, maior comunicação, maior empatia com as coisas, e não fossem assim coisas estúpidas, coisas assim um bocado sabafúrdias e um bocado atos que são espetaculares, não é? Eu acho que tudo funcionaria melhor. Estes atos espetaculares depois animam as redes sociais, animam os jornais tabloides, animam muita coisa, mas dão prestígio às instituições? Eu acho que não dão. Se a Sra. Procuradora-Geral ou os procuradores, no caso, responsáveis, fizessem uma declaração curta para a imprensa, nem fosse por escrito, acho que era muito mais eficaz e toda a gente dizia, grandes magistrados que estão aqui. Ponto. Ora, da justiça passamos para a economia, isto porque o crescimento da economia portuguesa superou as expectativas e alcançou os 2,3% em 2023 e a dívida abaixo dos 99%. É o valor relativo mais baixo desde 2009. José Faustino, são boas notícias? São. Mas, o problema das boas contas, eu aqui eu não me comovo com as boas contas. Em Portugal, a maior parte das políticas têm sido boas contas. Começou logo no Dr. Oliveira Salazar. Teve o país 48 anos com boas contas. Os portugueses tinham era fome. Não havia liberdade de expressão. Era uma chatice. Era o fascismo. Uma noite negra de 48 anos. Mas contas certas. Boas contas. Agora, eu também sou defensor das boas contas. O facto do Salazar ser não quer dizer que não seja. Sou defensor das boas contas. Mas isto não me comove. O Dr. Medina andou a correr para ver se ficava abaixo dos 100%. A dívida não baixou, a dívida aumentou. A dívida aumentou em termos reais. Portanto, se eu dever 1.000 euros e no ano seguinte dever 1.100, ainda que se for aumentado mais do que aquilo que aumentei a dívida, e fizer, bom, eu devo tantos por cento do meu rendimento. Bom, aí baixou. Mas na realidade eu devo mais ao banco. Passou para mais 1.100, que é o que acontece. Portugal, apesar de ter um superávit, ter um crescimento, ter essas coisas todas, tem dívida. Aliás, já para resolver também um outro problema que não está aqui em cima da ordem de trabalhos. E para mim não sei qual é a dúvida, quando há superávit, o que é que se faz ao excedente? Paga a dívida. Porque a dívida é criada porque há déficit. Ora, quando há dinheiro em excesso, paga a dívida. Não é para guardar, não é para isto, nem é para nada. Nada. É para pagar a dívida. Ponto. É para amortizar a dívida. Eu, com franqueza, isto não, as previsões, Portugal teve à beira da recessão este último trimestre. Por um pouco não foi negativo e não teve à beira da recessão. Portanto, as coisas não são famosas. Eu não vou para aqui bater mais no ceguinho, como costuma dizer, mas há uma coisa que é certa. Nós olhamos, e não é preciso ser especialista em coisa nenhuma, mas nós olhamos para as estatísticas, olhamos para os quadros comparativos da Europa, não vou para o resto do mundo, só da Europa. E Portugal não está à frente, não está bem situado. Portugal decai. Portugal cada vez está pior. Esta é a verdade. Muito bem. Agora, vamos dizer assim, mas está tudo mal. Não, pronto, muito bem. A dívida proporcionalmente ao PIB desceu. Ótimo, isso é bom. As empresas de rating, as tais, que não sei se o professor se lembra, falámos aqui, era para acabar, não era para, não sei se é para ser fuzilados e um assalto, não? Era tudo bandidos de primeira linha, não é? Lembra-se disso? Você lembra-se? Lembro. Agora não, agora são porreiros, pá. Agora nem se fala muito das agências de rating. Pois claro, não fala, porque a dívida portuguesa é mais apetecível para os investidores. Muito bem. E Portugal paga as Temos de empresas avançar. de rating. Não, mas não é só quando é mau.
As empresas de rating, ou aquela empresa canadiana, foi sempre favorável a Portugal, enfim, fez os trabalhos que tinha que fazer. Portanto, as empresas, estas contas certas são boas para as empresas de rating que são pagas por países, inclusivamente Portugal. Muito dinheiro que pagam para isso, não venham agora com conversas. Muito bem. Portanto, não, isto é igual. Só para terminar. É quando esta gente que governa agora, provisoriamente, estava na oposição, eram para fechar e fuzilar e queimar as empresas de rating. Nem tem que se falar as coisas, senão a gente esquece. A gente tem que ter memória histórica. E, portanto, é melhor ter as contas certas do que não ter as contas certas. Mas as contas certas e boas contas não chegam. Porque nisso era o Salazar especialista. Muito bem. Silvério Cunha. Bem, claro, até o Gentiloni felicitou publicamente Portugal, dizendo parabéns, porque Portugal de facto neste momento está, digamos, acima até de potências económicas quanto à questão da dívida, etc. Claro, é a questão da dívida que se gera, não se paga, gera-se, não é? E portanto a ideia é essa. Agora, para mim, a questão, eu por acaso não me bandeirei em arco com notícias deste tipo, nem as outras, porque precisamente a questão que se põe é esta. Hoje em dia é tudo muito volátil e a situação internacional é volátil demais para que nós estejamos automaticamente contentes só porque há um número que nos foi favorável. É bom que seja favorável, claro, era muito pior se não fosse, e portanto eu acho que isso é bom e acho bem. Agora, naturalmente que o grande problema que se coloca aqui é que é um problema que no fundo a opinião pública não coloca também, e os partidos também não. O problema é este, nós queremos melhorar todos estes índices, estes indicadores, melhor dizendo, para quê? Pronto, é para quê? Para se fazer no país isto, fazer no país aquilo, para que visão é que se tem para o país, o que é que nós queremos fazer, desenvolvê-lo em que sentido, sei lá, vamos produzir abacates e com isso, por exemplo, muitos abacates e com isso vamos dar cabo da água, das reservas de água, o abacate diz muita água, vamos investir no lítio para fazer não sei o quê, vamos fazer isto, fazer aquilo, quer dizer, a questão que se põe é, nós, para obtermos certos bons resultados, que nos permite mais margem de manobra, e qual é a direção que vamos tomar. E aqui, que a meu ver, os partidos em geral, e devo dizer que em geral, e quando digo em geral, é claro, cubro os dois primeiros partidos da governabilidade, mas os outros também nem sempre me parecem muito sólidos a esse nível. Porquê? Não têm grandes ideias sobre esse ponto de vista e como se vê agora as eleições também vão mostrar isso. O PS vai ser com um partido das boas contas, mas o PSD também é um partido das boas contas, a Iniciativa Liberal também quer boas contas e até agora temos o próprio Chega quer as boas contas e agora temos todos os partidos a prometer até tudo e os aumentos todos e agora parece que se paga tudo e parece que há dinheiro para tudo e o diabo acerte. E não há... E boas contas. E boas contas. E não há. Claro que não há, porque as coisas os recursos são escassos e, portanto, a situação é esta. E como é volátil, em 6 meses tudo se altera. E, portanto, eu acho que tem que haver prudência. Há um aspecto que eu acho que é verdade. O Primeiro-Ministro António Costa disse sempre, em conferência de imprensa até antes da crise, disse sempre que não podia prometer mundos e fundos porque havia que ter prudência. E acho que esta ideia não é dele. Esta ideia é de todos os grandes economistas que há no mundo que dizem isso. Hoje em dia é tudo muito difícil. Porquê? Porque temos uma situação que é político-global, digamos assim, muito complexa e, ao contrário que se julga, a economia não termina tudo, como se vê com a guerra da Ucrânia, porque as razões da guerra não foram económicas em especial. A economia não termina tudo e, portanto, as causas das coisas são muito interligadas, são todas, digamos assim, estão todas com as cerejas e acontece que quando se puxa uma, puxa-se as outras e há até efeitos imprevistos que ninguém conta com eles. E às vezes boas contas e grandes lucros da indústria, até politicamente, têm um efeito contrário. Vejo o caso de Biden, que está com uma economia pujante e vai poder perder as eleições com Trump. Bom, acontece que isto para dizer o quê? Para dizer isso, me concluindo. Eu não me bandeirei com nada disto porque era preciso ter uma visão, um desenho, digamos assim, do país para os próximos 20 anos. Muito francamente, acho que neste momento, como o mundo está e como as sociedades estão, a função dos partidos políticos devia ser essa, era propor, digamos, fazer propostas de fundo e então, naquilo que era preciso, que era possível haver concertação de regime, havia. Naquilo que não é possível, era a margem que cada partido tinha conforme os resultados eleitorais. E isto impunham certas coisas fundamentais. Porque, por exemplo, eu até nem percebo uma coisa, e deixe-me terminar só para dizer isto. Há coisas que eu não percebo. Eu não percebo nada de questões ecológicas. E, portanto, esta coisa de descarbonização para aqui, para lá. Eu ouço pessoas dizer umas coisas, ouço pessoas dizer outras, porque, no fundo, tudo tem os seus inconvenientes, tudo tem os seus problemas, tudo tem outra face. Não há nada que tenha só vantagens. Como não há nada que tenha só inconvenientes. Naturalmente, excetuando certas coisas que nós já sabemos só têm inconvenientes, como a morte é um inconveniente porque é reversível. Agora, a questão que se coloca é,
tudo tem duas faces, há sempre uma outra face. E o que eu acho que há é falta de diálogo no nosso país, por exemplo, vamos dizer na Europa, também desorientada, o que há é falta, digamos assim, de diálogo racional sobre as grandes medidas a tomar, e acho que há neste momento discurso ideológico a mais. Atenção, não é discurso político, porque o discurso político é muito importante, isto é, eu na política posso dizer assim, eu almejo ter uma sociedade que seja isto. Politicamente, na ação, isso não é possível, ou é menos possível, ou fico aquém, 30%. Se eu disser isto politicamente, eu não abdico da minha ideologia, mas sou suficientemente objetivo para quantificar aquilo que eu pretendo dentro do meu modelo. Quando eu digo, ideologicamente sou assim, então eu prometo tudo a todos, não dá. Eu terminava com uma andota, que é o seguinte, a andota é esta, que eu vi, eu não sei se é verdade ou se é mentira, e há pessoas que dizem que é verdade, outras que é mentira, as redes sociais são assim. Eu vi aí dois cartazes de partidos, que mostram, portanto, que até se pode jogar, quando se joga com estas quantidades absurdas, pode-se jogar com isto. E a andota não tem a ver bem com esta situação da crise, mas houve alguém que fotografou, aparentemente, um cartaz do PAN e um cartaz do Bloco de Esquerda, que estão juntos, outdoors, não é? Ao lado um do outro. Ao lado do outro. E acontece que o do PAN dizia, se com um foi bom, em grupo é melhor. O que é, a meu ver, muito equívoco. E ao lado está um cartaz do Bloco de Esquerda com a Maria Mortágua a dizer, não lhes dê descanso. E eu, quando vi aquilo, disse, isto tem um piadão enorme, porque se for verdade, então é uma coisa que não lembra a ninguém. É uma anedota deliciosa, que mostra uma coisa também. Mostra que as palavras de ordem estão um bocado vazias, até dão para boas anedotas, ao menos para isso, mas de facto estão vazias. Muito bem, vamos lá então avançar agora para a política. Temos eleições na Madeira, eleições legislativas, aliás, nos Açores, peço desculpa. Ainda não se sabe. Vínhamos, pois na Madeira ainda não se sabe. Na Madeira ainda não se sabe, mas as eleições são nos Açores. Sim. E eu perguntava, hoje é o último dia de campanha, perguntava como é que acham que decorreu a campanha e que expectativas é que têm, José Faustino? Não, vamos lá ver. Há ali, o ponto aqui é este. Aquilo, a gente percebe o que é que aquilo, os Açores não estão muito diferentes daqui do continente, do resto do país. Onde os Açores também se incluem, naturalmente. O Partido Socialista ali é um bocado diferente, é por causa dos pequenos partidos, mas o Partido Socialista, os dois polos ali, como no resto, por enquanto ainda é o PS e o PSD. E como sabemos, corre-se o risco dos polos serem o PS e o Chega. Mas, seja como for, o grande problema nos Açores, que me parece que começa a ser também problema aqui na República, é a questão do Chega. Alianças ou não com o Chega, alianças não sei o quê. Quer dizer, há Chega a mais na conversa, não é? E as propostas passam ao lado. Eu não sei, talvez seja uma falha minha. Eu conheço bem os Açores, o meu filho vive lá uma data de anos, vou lá muitas vezes. Agora, ultimamente, não tenho ido tanto, mas vou e conheço bem os Açores e aquilo tudo. De qualquer modo, não conheço as ilhas todas, mas conheço a maior parte delas. E o que digo é o seguinte, e até das conversas com pessoas de lá, eu não sei se a pessoa de Vergonha, por exemplo, tem a mesma percepção que eu, mas eu não conheço, em bom rigor, propostas para os Açores. Os Açores têm problemas sérios. Aquilo é um arquipélago que evoluiu muito, como a Madeira evoluiu, não é? Embora seja mais fácil, porque a Madeira são só 2 ilhas. Evoluiu muito, fez muita coisa nos Açores, tem mérito todos, o PSD e o PS e todos os outros que contribuíram, mas há que evoluir. E os Açores não estão muito bem colocados no ranking da Europa. Portugal não está, e a sua sub-região dos Açores também não está. Mas eu não sei se me escapou, se foi defeito meu, não sei, talvez aqui o professor possa dar uma chega nisso. Eu não conheci, não me lembro de nenhuma proposta concreta para os Açores. E parece-me a mim, salvo melhor opinião, que há de haver propostas, necessidade de propostas para os Açores. Eu sei que os açorianos querem ouvir propostas, coisas. Por exemplo, e agora se calhar entra no campo especulativo, mas eu comecei a ir aos Açores há uns anos,
com mais frequência, naturalmente, já lá tinha ido antes do meu filho para lá ir morar, mas eu via muito vacas. E agora há menos vacas. As vacas têm vindo a diminuir. Eu não sei se é um problema ou se não é um problema. As vacas é de produção agrícola. As vacas produzem leite. Sei que a leite e as cotas de leite têm a ver com a União Europeia. Eu não sei se o problema existe ou se não existe. Como digo, estou no campo especulativo. Mas eu não ouvi nada, não me esclareceu nada, não sei se algum açoriano foi esclarecido, sobre esse assunto. E garanto-vos, e todos sabemos, todos conhecem os Açores, o Sr. Silvério Cunha sei que já lá esteve, você esteve lá recentemente, que a cota leiteira, a agricultura, a produção de carne, etc., pesa bem nos Açores, tem um peso significativo nos Açores. Eu não ouvi propostas nenhumas. Não sei se vocês ouviram. Portanto, penso que está tudo dito. Muito Agora, bem. o que a gente ouviu falar foi não chega. Chega para a frente, chega para trás, e eu digo, já chega. Silvério Cunha. Pois, as eleições para os Açores, há quem diga que faz uma leitura nacional. Eu não faço por uma razão, porque as tradições são diferentes, os resultados são diferentes, as mentalidades são diferentes. Essa é a composição dos partidos. Exatamente, os partidos têm até sociologicamente histórias diferentes, digamos assim, têm culturas diferentes até, inclusive. E, portanto, eu por causa das eleições açorianas, não tiro consequências nacionais, embora os partidos todos se esforcem por isso, e a meu ver é um erro, por uma razão simples, porque não são objetivos com isso, não lucram com isso. Se julgam que, por exemplo, que os Açores vão favorecer o partido A ou B, e eles julgam que isso vai reproduzir, repercutir a nível nacional, está enganado, não é por aí. Portanto, eu julgo que não. Agora, os Açores têm muitos problemas, de facto, cresceram, o turismo também cresceu bastante, deve dizer-se, que era uma coisa que os Açores não tinham comparativamente com a Madeira, continuam a não ter, a Madeira continua a ser mais turística, mas os Açores apostaram... Foi uma autêntica revolução. Foi uma autêntica revolução, embora isso também tenha inconvenientes e traga muitos problemas também. Como tudo. Acontece que eu concordo, mas isso pode ser desatenção minha, eu concordo com o José Faustino num ponto. De facto, as eleições açorianas estão a decorrer quase em termos O senhor também não ouvi nada. Pois, clubísticos, quer dizer, é o problema da explicação, quem ganha, quem perde, quem faz, quem não faz, fica bem, fica mal, e isso para mim, isso realmente não basta. Não basta por uma razão, porque, quer dizer, acaba por não ser um contributo real para aquilo que um açoriano quererá, e eu como português também quero, porque os Açores são Portugal, e acontece que eu acho que os Açores, portanto, merecem outro tipo de consideração. O que falta, eu acho que nos partidos, há uma coisa que nos partidos que estão representados no Parlamento açoriano, eu acho que há uma coisa que também falha e que também falha cá, que é o seguinte: ao contrário que se julga, Portugal, por ter os Açores e a Madeira, ou melhor, por estar incluídos no nosso território e na nossa nação, digamos assim, no nosso Estado, os Açores e a Madeira, Portugal tem cerca de 5,1 milhões de quilómetros quadrados de área marítima. É a maior da União Europeia, penso eu. E acontece que, estrategicamente, é fundamental. E acho que os Açores e a Madeira e o continente deviam preocupar-se, que lá está, com uma política de longo prazo com o mar, e o compromisso com o mar, porque Portugal pode vir a ser uma potência fundamental a esse nível no plano até geopolítico. E isto implicaria todos os partidos no continente... E a geopolítica agora está na moda. E é fundamental. E acontece que, eu sei que nos Açores há pessoas que se preocupam com isso e estudam o assunto. Claro. Conheço, aliás, algumas delas. Agora, mas uma coisa são os estudiosos, e fazem muito bem, e ainda bem que eles fazem isso. Outra coisa são os partidos que deviam mobilizar as respectivas sociedades para estes assuntos. Mas não. E a verdade é que isso não vejo, porque quando os telejornais passam, as notícias que trazem são banais, entrevistam pessoas na rua com perguntas, enfim, de cá a cá, se me permitem o plebeísmo, e portanto, vou ser franco, não me satisfaz e acho que não contribui para a cultura política do país e sobretudo para o futuro do país. Repito, Açores, Madeira e Portugal é um triângulo que tem, repito, 5,1 milhões de quilómetros quadrados. Isto é a maior área marítima da União Europeia. Muito bem, vamos agora para as eleições legislativas para o Governo. Para o Governo não.
Para a Assembleia da República. Isso é o termo que se anda aí a... É verdade, é verdade, e eu contribuí para isso. Sim, você, eleições, mas não é o principal, você para não é o menos culpado, o mais culpado é o Presidente da República. São as eleições de 10 de março para eleger os 230 deputados. Évora, o Círculo de Évora, há 3 deputados que são eleitos aqui e há 14 partidos que já que vão concorrer, apresentaram candidaturas e o Tribunal já as aceitou. Há 14 partidos e desses 14 partidos metade dos cabeças de lista são candidatos paraquedistas. Costuma-se utilizar este termo para dizer que não são de cá, não residem nem são naturais do distrito de Évora. José Faustino. Bem, mas Évora também é um centro de paraquedismo, né? Temos aí várias empresas a fazer as pessoas vêm fazer paraquedas. Ainda bem, eu gosto muito, até vou lá. E um bom aeródromo. Um bom aeródromo, vou lá ver e tudo mais. E não prejudica o helicóptero do INEM, o paraquedismo. Eu gosto daquilo do paraquedismo. Os paraquedistas também gosto dos paraquedistas, não tenho nada contra os paraquedistas. Mas eu com vi esta notícia na rádio, né, dos 14 partidos, e despertou-me o interesse, porque logo o primeiro é a nova direita. E eu não sei se o professor já se debruçou sobre o problema. E fiquei ali e digo, agora é que está aqui um barbicacho. E já é um novo outro partido, aliás. Mas ouça, este é que é um barbicacho dos diabos. Isto eu não sei. Até se o senhor não quer estudar isto lá na universidade, porque penso que é assunto de reflexão. Porque nova direita, fascismo, coisa má, terrível. Discriminação, machista, é lá. Mas a líder é uma mulher. Racistas, a senhora é negra. Xenófobos, é angolana. E agora como é que se resolve? Mas há pior, porque ela propõe migração seletiva. E com razão. Professor, com razão, chame-se lá o que se chamar. Não é à balda, não se pode abrir a porta do coisa. Mas pronto, propõe. Mas o tema era para discutir os candidatos em Évora. O tema é que está aqui um barbicacho, e levanta já outros problemas. Está aqui um barbicacho. Agora, como é que se resolve um problema de um partido de direita destes? Não é? Como é que isto se resolve? Está aqui um problema complicado. É claro que a comunicação social liga pouco. Gostava mais da Joacine, que coitada era gaga, não tem culpa nenhuma, desde que a senhora passa gaguez, mas esta não é. Fala. Mas não, esse falar. Eu não sabia. Foi a notícia. Foi os 14 partidos, que eu acho muitos, mas vale o que vale. É que me despertou o interesse. Em Porto Alegre, por exemplo, há 17. Pronto, está a ver uma... Se não me engano, ou 15. Acho que são 15, não são 17. Esses estão fornecidos, esses elegem 2, têm 17 partidos, então melhor. 15, acho que são 15. Pois, 15 então está bem, está certo, está tudo certo. Vendo a linha, aliás... Bom, mas o que é que lhe apraz dizer sobre... Não, o que é que me apraz... Já conhece os candidatos? Não me apraz dizer nada. Apraz-me dizer que as sondagens valem o que valem, como sempre dizemos, mas há quem diga que o Chega, perdeu-me o termo, tanta porrada tem levado nas orelhas, cada vez sobe mais nas eleições. Eu acho que é um erro, mas tudo bem. Temos falado disso muitas vezes, não vale a pena bater mais no ceguinho. Que diz que tem hipótese de meter, cá está, um por Évora, um paraquedista, ainda por cima paraquedista, que estava no exército do outro lado, mudou com os paraquedas e tudo para o outro lado, veio um algrevinho. Mudou de círculo e de partido. E de partido, mudou tudo. Aliás, há poucos meses é visto a defender o Montenegro, agora defende. Tudo bem. Mas não sei, é possível que sim. Agora, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que o Partido Socialista teve o discernimento suficiente de pôr de renovar. De pôr de lado 2 velhos meus colegas e amigos. Eu também sou velho, isto é da altura de dar aos novos. Acho que o meu amigo Norberto Patinho e Capolas Santos fizeram muito bem em não ser candidatos. Bom, a Cláudia Sousa Pereira, sua colega, também não vai muito para nova, mas é uma jovem, apesar de tudo, a gente considera amiga. E sobretudo o cabeça de lista, o Luís Dias, tem 40 anos. Eu não o conheço. Tem 40 anos. Não o conheço, mas é jovem, não o conheço. Não o conheço, nunca o conheci, o que é estranho.
Eu tenho sido diretor desta rádio e agora já sou assim meio... Não, mas ele já cá veio. Já sou assim meio diretor, sim, mas não já conheço, cá veio há uns anos e fui a que o estranho. entrevistei Não, até. se calhar o defeito é meu, percebe? Mas, quer dizer, as pessoas aqui na região, além de se conhecerem, até são amigas, não é? Porque isto é uma aldeia. Professor, é estranho que o candidato de um dos maiores partidos não conheça um indivíduo que foi diretor da rádio, que é este velho que está aqui a falar, há muitos anos. É estranho. Não estou a dizer que o defeito é meu, certamente, mas também não ia à vendas novas para o conhecer. Digo eu, não sei. Mas, por exemplo, o PSD repete a candidata, a Sónia, que nós conhecemos. E que esteve cá esta semana? Você conhece. Vem várias vezes, esteve cá e muito bem. Foi aqui entrevistado e quem cá nos vier visitar é entrevistado. Os outros não são. Mas eu conheço a Sónia há muitos anos. O professor também, aliás, foi sua aluna, salvo erro. O que é normal, portanto, e desejo-lhe o maior sucesso, como eu disse, pessoalmente. Depois apresentam uma novidade, que é aquele jovem, o filho do Figueira. Francisco Figueira. Francisco. Que é o líder da distrital. Está bem, está certo. Eu só não concordo é que eles parece que apresentaram, mas isso eu já aqui disse, os dois ao Montenegro, e quem discutiu se era um ou se era outro é o Montenegro. Isso é que eu não concordo. É melhor que os paraquedistas. Uma vez veio cá ter a doutora Manuela Ferreira Leite, por acaso até nos zangámos, porque ela pensava que eu tinha que ir onde ela estava para entrevistar e eu disse, não, a senhora tem que vir aqui de maneira que não houve entrevista nenhuma. Nem debates, nem coisa, porque ela não se mexeu. Não tenho nada contra a senhora, mas ela também era paraquedista. Bom, a doutora Manuela Ferreira Leite também foi paraquedista. Eu sei. Não é bom a gente invocar estas coisas, porque, falando de paraquedismo, não é, professor? Eu acho que... José Faustino, não temos já muito tempo, temos de terminar. Agora, o que é que eu lhe posso dizer? Bom, o Partido Comunista apresenta uma paraquedista, que aliás é uma senhora, que eu não a conheço também pessoalmente, não tenho que a conhecer, como paraquedista que é, mas que foi deputada, é um grande risco. Mas fazem uma boa aposta. O João Oliveira, que perdeu aqui, mal ou bem, perdeu, mas que é, lá está, nosso amigo, também conhecido, muito bem. Mas agora é o candidato para a Europa. Mas o Partido Comunista, é bom dizer isto, arrisca para eles, no esquema dele, é preciso perceber como é que o Partido Comunista funciona. É um grande risco meter uma deputada eleita, que já foi eleita, agora vir a Évora com dificuldade, pode não ser eleita. Não sabemos. Portanto, é uma incógnita. Até porque a CDU perdeu o candidato em 2022. Eu tenho dificuldade em pensar, conheço bem as pessoas do Partido Comunista, tenho respeito por eles, mas tenho dificuldade em pensar como eles. Mas eu não me parece, sinceramente, que seja um grande lance. Eu disse aqui uma vez, e agora vou aqui meter-me em confidência, espero que ela não me leve a mal, eu vi uma excelente candidata, ajude-me, naquela nossa colaboradora... A Patrícia Machado. A Patrícia Machado. Uma jovem, com as ideias arrumadas, parece-me que é uma excelente militante, não sei, penso que sim, dirigente do Partido Comunista, seria uma melhor aposta. Digo eu, como eleitor, como pessoa cá de fora, como comentador político, como analista, percebe? Portanto, é o que tenho a dizer. Muito bem, temos de avançar. É o que tenho a dizer sobre isto. Muito bem. Agora, prognóstico só no fim do jogo. Silvério Cunha. Pois, vou ser sintético e vou dizer o seguinte. Bem, acontece que, portanto, enfim, já falámos, aliás, sobre, enfim, o facto de Évora só ter três candidatos, três candidatos a deputados. Poucos. Portanto, acontece que há uma grande injustiça nos votos, mas os partidos sabem disso e, portanto, haver 14 ou 15 partidos candidatos aqui, apresentarem candidaturas aqui, é, na verdade, apenas um ato de afirmação. Mas não é um ato estratégico, digamos assim. Os partidos aqui, toda a gente sabe que há partidos que terão votos, mas não terão percentagens significativas, logo não terão deputados. E, portanto, não percebo qual é, digamos assim, isso também pode traduzir apenas a simples afirmação do partido. Mas isso, para mim, é pouco, porque, sinceramente, é pouco. Eu acho que, enfim, os partidos vão ter uma visão mais estratégica da coisa. Claro que os partidos vêm afirmar-se no terreno, querem com isso expandir-se, querem ficar conhecidos, querem dizer que, afinal de contas, cresceram, nem que seja X% em votos, em vez de 1.100 tiveram 1.152. Agora pode acontecer isso, seja assim, mas a verdade é esta. Eu não penso que, digamos assim, o grande problema para mim é o outro, e com isto termino, é serem paraquedistas.
Eu acho um bocado escandaloso, digamos, ética ou politicamente, acho escandaloso que apareçam pessoas que não vêm, para já, não são novidades. Até podia acontecer uma pessoa que não fosse de Évora, fosse outro sítio, mas tivesse com uma ideia qualquer para Évora, para o distrito, e tivesse fosse notoriamente uma pessoa conhecedora a esse nível, porque não podia acontecer. Mas a verdade é esta, são o quê? São muitos deles, são aparachiques de outros partidos, até vieram de outros partidos, e muita gente que vem de fora vem preencher o lugar, e eu sou franco, eu até acho que os eleitores e pessoas como eu, que não são de Évora, mas vivem cá há décadas, eu não sinto vontade nenhuma de votar em pessoas que, na verdade, aparecem por aí, descidas do céu, em parapente, não vou dizer em paraquedas, mas em parapente. E acontece que sinto, sinceramente, mais proximidade com as pessoas que são de cá, algumas delas com valor, outras notório, e outras, a não ser em casos muito excepcionais, em que realmente pudesse haver uma aposta do género, por exemplo, sei lá, eu vou dar um exemplo, o Partido Comunista, por exemplo, podia pôr como candidato por Évora o seu secretário-geral, por exemplo. Se assim fosse, justificava-se. Ou um outro partido qualquer, o PSD, ou o PS, ou o Chega, ou o Bloco de Esquerda. Isso seria um grande paraquedista. E, nessa altura, seria uma pessoa, de facto, relevante, que era a demonstração efetiva de que o partido fazia uma aposta no distrito, porque tinha uma mensagem para o distrito. E o que acontece é que, quando são paraquedistas, que no fundo são desconhecidos, em bom rigor, não têm mensagem para o distrito. Queremos ou não, gostemos ou não, isto é uma questão metapolítica, isto não é uma questão ideológica nem política, é metapolítica, está para além da política. É uma questão de conhecimento do terreno, conhecimento das pessoas, conhecimento da cultura local, que também conta, apesar da globalização, apesar das redes sociais, apesar de tudo. Portanto, eu sinceramente acho que é aquela aposta que surge uma coisa. Sabe, os eleitores não leem os programas dos partidos, sobretudo para as localidades. Portanto, como não leem, parece que tanto faz. É um erro dos partidos, falta de cultura política. E vamos para o último tema, vamos falar sobre a Ucrânia. José Faustino, os últimos desenvolvimentos, o que é que quer destacar? Um comentário rápido. Pois é, Passamos eu da hora. já vi que o tempo já passou e você fica mal visto, porque o nosso amigo Matias é mais... Controla melhor o tempo. Fica com essa fama, porque os indisciplinados somos nós, o professor Silvério Cunha, com o devido respeito. Peço imensa desculpa, mas eu também me estou a incluir, atenção. Não, o problema da Ucrânia é um problema muito preocupante. Eu não posso, mas não posso também deixar de falar. Começa-me a irritar aquele Orbán. É um ser irritável. E é irritável porquê? Porque é aquele tipo de gente, como o Trump nos Estados Unidos, que vêm fanfarrões, ele é até assim barrigana e tal, mas são uns cobardolas, não é? Portanto, são uns agentes, uns lacaios do Putin, não é? Portanto, eu acho uma coisa extraordinária, quer dizer, isso há de ficar sempre na história. O Zelensky, que é uma fraca figura, parece que era um grande ator, Cómico, um grande artista, não sei o quê, de grande êxito. Mas é uma fraca figura, uma pessoa baixa, uma pessoa... Mas é um gigante, ele é um gigante de força, é um guerreiro, é um homem corajoso, valente, com força. O Orbán é um palhaço, é um medroso. E o Trump é outro, uns medricas, têm medo, não é? Porque se eles tivessem medo do chinês, que também devem ter algum, eu até percebo, porque aquela cara pouco expressiva, aquilo mete medo. Agora o Putin dá vontade de lhe mandar com um bombardeio na cara, não é? Tem medo. Portanto, o problema aqui da Ucrânia é este. Felizmente foram aprovados 50 mil milhões de euros. E aquilo tem que ser munições. Dando dinheiro ao Orbán. Diga. Dando dinheiro ao Orbán. Pois, dando dinheiro ao... E com a oposição dele ainda por cima. Não, é que o gajo devia ser... Peço desculpa, mas o tipo devia ser corrido da União Europeia, percebe? Porque a Turquia, vamos lá ver, a Turquia é um dos maiores exércitos do mundo. E não sendo uma pessoa recomendável, nem o partido que ele representa, mas não é por ser grande, há que ter em conta... Porque ele também não se estica muito. Atenção. O Erdogan. O Erdogan tem uma posição mais correta que qualquer um destes palhaços.
Desculpem-me o termo. Por outro lado, é a Turquia, é membro da NATO. A abordagem é diferente. Tem que ser diferente. Mas com este Orbán, não. Porque o Orbán é que precisa da Europa. A Europa não precisa do Orbán para nada. Quem precisa do dinheiro e do apoio é a Ucrânia. Porque dá-se uma coisa curiosa. Antes que o Putin chegue a Lisboa, porque se puder chega, o Hitler nunca cá chegou, nunca quis. E o Putin também dificilmente cá chega. Mas chega primeiro lá, à Hungria. Vai lá ter com ele. Com aquele barriganazito. E, portanto, tem que ter uma abordagem diferente. Muito bem. A Europa, volto a repetir, eu gosto muito repetitivo. A Europa tem que, de facto, ser capaz de substituir, mas a culpa não é sua, é minha. A Europa tem que ser capaz de substituir, se necessário for, ao cobarde do Trump. Tem que arranjar dinheiro e maneiras de apoiar a Ucrânia, porque estamos a defender a nós. E outra coisa, todos os países da NATO têm que cumprir os acordos da NATO. Têm que pagar aquela cota do Portugal, acho que é 2%. Temos que pôr no orçamento 2% para a defesa nacional. É fundamental isto é fundamental. Muito bem. Silvério Cunha. O seu telegráfico. A situação é grave, bastante grave, até porque internamente é grave. Uma notícia de ontem, Zelensky terá admitido o Conselho Supremo das Forças Armadas Ucranianas, mas foi obrigado a readmiti-lo, o que é uma coisa que não está esclarecida. Há um problema também que se levantou há dias, que a nossa comunicação social não falou muito, mas foi falado muito lá fora. Houve um grande problema de corrupção, em que 40 milhões, ou assim, uma importância louca de dinheiro em armamento foram desviados. E depois a seguir teve que haver intervenção. Bom, em suma, há muitos problemas internos também. Por outro lado, a Rússia... Também serve de alibi aos republicanos. Claro. E a Rússia, entretanto, o Putin pôs a situação no pé em que está, que é, pôs aquilo à beira do abismo, está a fazer uma guerra de desgaste brutal. E o povo ucraniano está a pagar isso muito caro, porque a mortandade está a ser muito grande, como da parte dos russos também. Agora a questão que eu tenho pena de todos os mortos, claro, mas evidentemente o caso da Ucrânia é um caso específico, porque foi invadido. A sua soberania foi violada. Acontece que, seja como for, e para terminar, eu ia dizer apenas isto. Acho que, de facto, a Europa tem que ter uma só voz e tem que ter uma perspectiva estratégica da questão. E acontece que eu acho que as pessoas andam a falar todas de um lado para o outro, e julga cada um que no final se salva de uma forma ou de outra. Eu acho que não. E acho que isto devia servir para uma coisa que eu acho que se está a impor, que é a federalização da Europa e a instituição de um Estado europeu. Muito bem, terminamos a revista da semana, regressamos 2 a 8 dias. Boa tarde, bom fim de semana.